Eu sabia que aquele turno seria um pesadelo assim que entrei no hospital. O cheiro de antisséptico misturado ao ar gelado da climatização me fazia sentir mais como uma peça em uma máquina do que uma médica. Mas aquele era o jogo, e todos nós éramos obrigados a jogar. Estava ajustando meus equipamentos quando a maca atravessou as portas automáticas da emergência, quase tombando com a pressa dos paramédicos. No meio de todo aquele caos, meus olhos se fixaram na paciente, jovem, magra, e com uma expressão de dor que parecia congelada em seu rosto. Ela tentava respirar, mas era como se o ar não quisesse chegar aos pulmões. O som áspero e irregular de sua respiração me atingiu mais forte do que qualquer dado nos monitores. Classificação de valor humano? Perguntou uma enfermeira ao meu lado. O tom dela era impessoal, quase automático, como se a vida da mulher fosse só mais um número a ser registrado. A tela ao lado da maca exibiu os detalhes. Ayla Moreto, 28 anos, residente da periferia de Neovita. Índice de valor humano, 2, uma sentença de morte. Na prática, ela sequer deveria estar ali. Qualquer coisa abaixo de 5 era tratado como descartável. Ela não deveria nem ter sido trazida, murmurou alguém atrás de mim, mas ignorei. Intubação agora, ordenei, mesmo sabendo que estava quebrando o protocolo. A equipe hesitou, e eu vi os olhares que trocavam. Ninguém queria ser responsável por salvar alguém sem valor. Mas enquanto todos estavam ocupados analisando números e regras, eu enxergava outra coisa. Vida. Uma vida que estava escapando diante de mim. Eu sabia o que estava em jogo. Cada segundo que gastava nela era uma aposta contra o sistema. Mas havia algo no olhar vazio de Ayla, algo que me fez querer lutar contra a lógica impiedosa que dominava aquele lugar. Doutor Vega, você tem certeza disso? Victor Salazar entrou na sala com sua presença imponente, a voz cortando o ar como uma lâmina. Ele sempre aparecia nos momentos mais críticos, não para salvar vidas, mas para manter o equilíbrio do sistema. Sim, tenho certeza, respondi sem sequer olhar para ele, focando na máscara de oxigênio que ajustava no rosto de Ayla. Victor não insistiu. Ele apenas ficou ali, de braços cruzados, observando como um predador que espera o momento certo para atacar. E quando terminei a intubação e a estabilizei na sala de cirurgia, ele se aproximou. Você não precisava salvá-la. E agora está demitido. Ele disse isso com aquele sorriso frio que eu odiava, como se minha decisão fosse uma piada que só ele entendia. Não reagi. Não naquele momento. Apenas o encarei, sabendo que tinha acabado de perder tudo que construí. Quando Victor saiu, as máquinas continuaram apitando, marcando o ritmo da luta silenciosa de Ayla pela vida. E naquele instante, percebi que minha batalha estava apenas começando. Naquela noite, sentei sozinha no apartamento minúsculo que chamo de casa, olhando para as mãos que ainda tremiam. Salvar Ayla foi uma vitória pequena e amarga. Eu sabia que estava prestes a pagar o preço. Meu crachá estava jogado na mesa, junto com os papéis que Victor fizera questão de assinar na minha frente. Oficialmente demitida. Mas o peso que senti não foi só por perder meu emprego. Era algo mais profundo, como se tivesse aberto uma porta que nunca deveria ter sido tocada. O silêncio do apartamento era opressor, e o brilho fraco do monitor do meu tablet chamava minha atenção. Era tão simples. Eu ainda tinha acesso aos sistemas do hospital. Não por muito tempo, provavelmente, mas o suficiente. Algo naquela decisão de Victor, naquele sorriso cruel, me incomodava de um jeito que não conseguia ignorar. Eu precisava saber mais sobre Ayla. Abri os registros médicos dela, tentando entender o porquê de alguém tão jovem ter sido marcada como não tratável. O diagnóstico era claro. Insuficiência respiratória crônica, exacerbada pela poluição constante da periferia onde vivia. Mas era a nota no final que fez meu estômago revirar. Uma recomendação explícita para negar tratamento, baseada em sua pontuação no Índice de Valor Humano. O índice, aquela ferramenta fria e impiedosa que definia quem merecia viver. Eu sempre soube que existia, mas nunca tinha parado para pensar no que significava de verdade. Era fácil se esconder atrás das regras enquanto elas não cruzavam minha linha moral. Agora, não havia mais como desviar o olhar. Continuei explorando. Não era apenas Ayla. Uma lista inteira de pacientes descartados começou a surgir diante de mim, cada nome uma história de negligência disfarçada de eficiência. A cada clique, sentia um nó apertar mais fundo na garganta. Isso não era medicina. Era um sistema de execução mascarado. Minha busca foi interrompida por uma notificação no tablet. Uma mensagem de Kael. Não falava com ele há anos,
mas sabia que ele continuava envolvido nas mesmas coisas que nos afastaram no passado. Ativismo e Nelvita. Talvez ele fosse exatamente o que eu precisava agora. Preciso da sua ajuda, digitei, hesitando antes de enviar. As palavras pareciam grandes demais para mim. Alguém que sempre tentou resolver tudo sozinha. A resposta veio quase instantaneamente. Diga onde e quando. Kael era assim. Sem perguntas, sem julgamentos. Mesmo assim, senti um frio na espinha enquanto explicava o que havia descoberto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos depois que terminei, e então disse: Você sabe que, se mexer nisso, vai virar alvo, né? Eu sabia, mas também sabia que não podia simplesmente seguir com minha vida e fingir que nada tinha acontecido. Havia algo maior em jogo, e Ayla era prova viva disso. Depois de desligar, fiquei sentada no escuro, o brilho da tela apagado. O hospital, com suas paredes esterilizadas e máquinas brilhantes, era apenas a ponta de um iceberg podre que eu nunca quis enxergar. Agora, eu estava mergulhando fundo e não havia como voltar. Quando Ayla abriu os olhos pela primeira vez, não foi um despertar sereno. Foi brusco, como se o mundo tivesse decidido jogá-la de volta à realidade sem qualquer delicadeza. Ela ofegou, tentando puxar o ar como se ainda estivesse sufocando, enquanto os monitores ao seu redor disparavam alarmes agudos. Corri para acalmá-la, ajustando a máscara de oxigênio antes que ela tentasse arrancá-la do rosto. Está tudo bem, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Você está segura agora. Seus olhos encontraram os meus, arregalados e cheios de pânico. Mas o que vi ali não era só medo. Era desconfiança, algo que eu reconhecia, porque já ouvira em tantas outras pessoas como ela. Ayla tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro áspero. Foi preciso algum tempo e água para que conseguisse formar palavras compreensíveis. Por que você me salvou? A pergunta me atingiu como um soco. Eu não sabia o que responder. Poderia falar sobre ética médica, sobre como era meu dever. Mas a verdade era muito mais simples e muito mais complicada. Não suportei ver alguém sendo tratado como descartável. Não suportei me tornar cúmplice disso. Porque você merecia viver, respondi, tentando parecer segura. Mas ela apenas estreitou os olhos, como se estivesse analisando cada palavra, cada nuance do meu tom. Depois de alguns momentos de silêncio desconfortável, ela desviou o olhar. Muita gente como não tem essa sorte, murmurou, quase para si mesma. Essa frase ficou ecoando na minha mente enquanto conversávamos mais. Ayla me contou sobre sua vida na periferia, o trabalho exaustivo na fábrica, o ar tóxico que respirava todos os dias. Sobre como ela sabia que sua doença era uma sentença anunciada, mas não podia se dar ao luxo de parar. Eles não ligam pra gente, disse ela, com uma amargura que parecia entalhada em sua alma. Somos peças descartáveis. Quando quebramos, eles simplesmente nos trocam. Eu queria dizer que ela estava errada, que o sistema deveria ser justo. Mas como poderia? Depois do que descobri, qualquer tentativa de consolo soaria como uma mentira. Foi quando decidi contar a ela. Não tudo. Ainda não. Mas o suficiente para que entendesse o que estava em jogo. Contei sobre o índice de valor humano, sobre como o sistema determinava quem era digno de tratamento e quem não era. Vi a raiva crescer em seus olhos, misturada com um cansaço profundo. Por que você está me dizendo isso? Perguntou ela, agora me encarando com firmeza. Porque quero expor isso, respondi. E acho que você pode ajudar. Ayla soltou uma risada amarga. Ajudar? Eu mal consigo respirar sem essa máquina. O que você espera que eu faça? Não sabia exatamente o que esperava dela, mas sabia que sua história era poderosa, que sua voz tinha o potencial de derrubar os muros que protegiam aquele sistema corrupto. Sua verdade pode inspirar outros, disse. Pode ser o começo de algo maior. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a janela do quarto, onde o céu da noite parecia tão escuro quanto o humor na sala. Finalmente, ela suspirou. Se eu fizer isso, eles vão vir atrás de mim. E da minha família. Eu não tinha como prometer que isso não aconteceria. Mas também sabia que, se ninguém lutasse, nada mudaria. Você tem razão, admiti. É arriscado, mas é uma chance de fazer algo que realmente importa. Ayla me lançou um olhar longo, cheio de dúvida e dor. Então, finalmente, ela acenou com a cabeça. Não foi um sim explícito, mas era um começo. Enquanto ela voltava a se recostar na cama, com os olhos pesados de cansaço, senti um peso diferente no peito. Algo entre responsabilidade e culpa.
Eu estava pedindo a uma mulher que já tinha perdido quase tudo que arriscasse o pouco que restava. E mesmo assim, sabia que não havia outro caminho. Os dias seguintes foram um turbilhão de movimento, tensão e planos desesperados. Kael se tornou uma presença constante, ocupando meu apartamento com cabos, dispositivos improvisados e um arsenal de equipamentos que eu não entendia completamente. Ele era rápido e eficiente, movendo-se como alguém que já tinha invadido os sistemas de Neo-Vita antes, porque, é claro, ele tinha. Ayla assistia a tudo em silêncio, às vezes lançando olhares desconfiados, outras vezes parecendo absorver cada palavra que Kael dizia. Ela ainda estava frágil, mas sua força interior crescia a cada dia, como se a raiva e a injustiça alimentassem. Kael mapeou o sistema do hospital com a precisão de um cirurgião. Nosso alvo era o núcleo onde todos os dados de índice de valor humano eram armazenados e processados. Era ali que a verdadeira corrupção acontecia, onde vidas eram reduzidas a números e números se transformavam em sentenças. A ideia era simples: expor tudo, não apenas a história de Ayla, mas as milhares de outras que estavam escondidas nas entranhas digitais daquele lugar. Na noite da operação, meu coração estava disparado. Ayla parecia calma, mas eu sabia que era fachada. Ela havia insistido em gravar um depoimento antes de começarmos. Kael ajustou uma câmera simples enquanto ela se sentava em frente à lente, mais séria do que eu jamais a tinha visto. Meu nome é Ayla Moreto, começou ela, com a voz firme apesar da rouquidão que ainda persistia. Há alguns dias, fui trazida para o hospital com a certeza de que não sairia viva. Não porque minha doença fosse incurável, mas porque, para o sistema, eu não valia o esforço. Suas palavras eram afiadas, carregadas de dor e verdade. Enquanto ela falava, senti um nó na garganta. Kael terminou a gravação e começou a configurá-la para a transmissão. Isso era só o começo. A invasão ao banco de dados era a parte mais arriscada, e sabíamos disso. Chegamos ao hospital no meio da madrugada, quando o turno era mais tranquilo. Kael conseguiu burlar os primeiros níveis de segurança com facilidade. A adrenalina fazia meus sentidos parecerem mais aguçados, cada som amplificado, cada sombra uma ameaça. Quando finalmente chegamos à sala do servidor, Kael começou a trabalhar freneticamente. Eu ficava de vigia, tentando ignorar o aperto crescente no peito. Ayla estava ao meu lado, mais corajosa do que eu jamais esperaria. Foi quando a porta se abriu. Victor! Claro que seria ele. Ele estava acompanhado de 2 seguranças, e sua expressão era uma mistura de divertimento e desprezo. Eu esperava algo mais sofisticado de você, Elian, disse ele, caminhando até nós com passos lentos. Mas isso, invadir meu hospital, tão previsível. Kael não parou, mesmo quando um dos seguranças deu um passo à frente. Mais 30 segundos, sussurrou ele para mim. Pare agora, ordenou Victor, sua voz cortante. Ou você não sairá daqui. Não vou parar, respondi, sentindo minha voz tremer, mas sem ceder. O que vocês fazem aqui é monstruoso. E o mundo precisa saber. Os próximos segundos foram um borrão. Kael gritou algo sobre ter terminado, mas os seguranças avançaram antes que pudéssemos reagir. Um deles me agarrou, torcendo meu braço, enquanto o outro arrancava Kael da cadeira. Victor sorriu, aquele mesmo sorriso que sempre me dava náuseas. Você realmente acha que é uma heroína, Elian, que está mudando algo? Ele se inclinou para mim. Tudo o que você fez foi criar caos. Antes que pudesse responder, um som metálico ecoou pela sala. Ayla tinha pegado um dos equipamentos e o arremessado contra um dos seguranças. A distração foi o suficiente para Kael agir. Ele apertou um botão no tablet e, de repente, o alarme de emergência do hospital disparou. Já foi, disse Kael, sorrindo apesar do sangue escorrendo do lábio. Tudo está na rede agora. Não podem apagar. Victor perdeu o controle pela primeira vez, sua expressão se contorcendo em fúria. Mas não tive tempo de celebrar. Os seguranças nos separaram e nos arrastaram para fora da sala. O destino parecia incerto, mas uma coisa era clara. O mundo agora sabia. A cela era apertada e fria, com paredes de concreto que pareciam absorver o calor do corpo. Passei dias ali, sem noção clara de quanto tempo tinha se passado. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante de passos e portas metálicas. Não me deram a chance de lutar, de me explicar. Para o sistema, eu era uma criminosa. Ainda assim, não me arrependia. Não completamente. Eu sabia que o que fizemos no hospital tinha causado um impacto. A mensagem de Ayla estava em todos os cantos da rede quando fui presa. Cada palavra dela,
Cada expressão de dor e verdade agora era um grito que ecoava por Nelvita e além. Depois de semanas de interrogatórios e isolamento, fui solta. Não por clemência, mas por causa da pressão pública. O governo não podia manter alguém como eu presa sem criar um mártir para a causa. Fui colocada em liberdade com condições severas, sem prática médica, sem acesso a redes ou sistemas. Essencialmente, me apagaram da sociedade. Ayla, por outro lado, havia se tornado um símbolo. As pessoas como ela, aquelas relegadas ao esquecimento, começaram a se organizar. Pequenos protestos pipocavam nas periferias e as histórias antes enterradas estavam ganhando voz. Não vi Ayla depois daquela noite no hospital. Sabia que ela estava sendo protegida por grupos de resistência, mas isso também a mantinha fora de alcance. Kael continuou na luta. Ele sabia que as ações no hospital tinham sido apenas o primeiro passo. O sistema não cairia com um único golpe, mas ele estava determinado a continuar expondo suas falhas. Recebi mensagens dele por canais seguros, pequenos updates sobre como as coisas estavam mudando. Quanto a Victor, ele sobreviveu à tempestade inicial, mas sua posição não era mais inabalável. Relatórios começaram a surgir sobre corrupção no hospital, sobre manipulação de dados e abuso de poder. O próprio índice de valor humano estava sendo revisado, não porque o sistema quis mudar, mas porque as pessoas começaram a exigir isso. E recomeçar parecia impossível no início. Minha licença médica foi cassada, e minha reputação estava destruída. Mas algo dentro de mim não me deixava desistir. Peguei os poucos recursos que tinha e fui para a periferia, o lugar que antes via apenas através de relatórios e números. Lá, encontrei algo inesperado. Uma comunidade que, apesar de esmagada pelo sistema, era resiliente. Comecei a ajudar como podia, oferecendo cuidados básicos de saúde, sem crachá ou título, mas com as mesmas mãos que antes tremiam no hospital. Aos poucos, as pessoas começaram a confiar em mim, e essa confiança foi a primeira vitória verdadeira que senti em muito tempo. Eu ainda ouvia notícias do mundo lá fora. A luta contra o índice continuava, e Ayla era uma figura central nesse movimento. Sabia que ela enfrentava perigos todos os dias, mas também sabia que tinha encontrado sua força. Kael continuava como um fantasma digital, sempre um passo à frente das autoridades. Minha vida nunca voltou ao que era antes. E acho que nunca quis isso de verdade. As marcas daquela noite no hospital permaneceriam comigo para sempre, como lembretes do preço que pagamos por lutar contra algo maior do que nós. Mas agora, cada vida que eu conseguia tocar, cada pessoa que ajudava, era uma pequena vitória contra o sistema que tentava nos esmagar. Enquanto caminhava pelas ruas poeirentas da periferia, cercada por rostos que antes eram apenas números para mim, percebi que havia algo de profundamente humano em recomeçar. Eu tinha perdido tudo que pensava ser importante, mas ganhei algo maior, um propósito. E isso nenhum sistema poderia tirar.